Graças e paz da parte de Deus, bom demais estar aqui com vocês para ministrar essa aula inaugural da Escola Bíblica Teológica Raízes. Segunda vez que eu venho aqui, primeira foi ano passado. Foi ano passado? Não, retrasado. Ano passado foi da pandemia. Não, nem sei. Retrasado, né? Ano passado foi o primeiro ano da quarentena, né? Primeiro ano da quarentena. Esse ano ainda, mas sei lá até quando, né? Estamos aí. Gente, meu nome é Rodrigo Bibo. Hoje eu vim aqui acompanhado dos meus amigos Pastor Neto e André, lá da Igreja AME, estão ali no cantinho, manifestem-se assim. Só não manifesta muito, porque senão a gente expulsa, tá? São amigos de viagem, que é uma viagem daqui até Joinville, é duplicado, mas tem caminhão, moto, né, carro na frente. Dá medo, né? Mas a gente veio, por isso que eu trouxe companheiro, que na volta eles que vão dirigir, tá? E gente, eu tenho um podcast também, eu fiquei muito feliz com a palavra podcast, porque eu produzo podcast desde 2011, eu fui expulso da Rádio da Assembleia de Deus, até hoje eu não sei porquê, e após ser expulso da Rádio da Assembleia de Deus, eu comecei o meu podcast. Quem aqui ouve o BTcast, que é o meu podcast, levanta a mão. Levanta bem alto que eu sou vesgo, eu não enxergo muito bem. Tem os 3 aí, obrigado gente pela audiência. Bem, os demais que não ouvem, agora vocês vão ter um podcast da Escola Raízes aqui, e aí vocês, se gostarem de ouvir podcast, vocês podem ouvir o meu também, sai toda terça-feira às 15 horas, lá no meu site, bibotalk.com, tá bom gente? Então a gente desde 2011, a gente tem essa tarefa, né? A gente faz 10 anos agora, essa tarefa de tentar ensinar Bíblia, teologia, na linguagem acessível. A gente tem um público, a gente é voltado para jovens, mas a gente atende aí uma faixa etária de 19 a 55 anos, com foco entre 25 e 35 anos, que é o nosso público que mais ouve, né, o nosso podcast. Quero mandar um abraço para o pastor Telmo, que mandou a mensagem que está de olho. Eu estava me sentindo mais à vontade, mas graças à tecnologia estou sendo vigiado. Então, pastor Telmo, prometo caprichar. Vamos ver agora. Gente, vamos lá, vamos começar aqui então. A ideia de nós pensarmos teologia. Por que estudamos teologia? O Sami já fez aqui, obrigado Sami, na verdade não te agradeci, nem vale a pena. E o Sami já fez uma introdução aqui, que é fundamental nós entendermos, né, a razão da nossa fé. É fundamental nós estudarmos a palavra de Deus. Eu costumo dizer que quem não estuda a palavra de Deus não é nem crente. E eu costumo dizer mais, que só a Bíblia não é suficiente. Que essa é uma afirmação que as pessoas, quando eu falo, elas ficam um pouco assustadas. Como assim só a Bíblia não é suficiente? Por exemplo, até mesmo a declaração que o Sami faz, não, porque aqui nós fazemos as coisas fundamentado na Bíblia. Até essa declaração ela é insuficiente em última análise, eu sei que ele concorda comigo. Nós fazemos as coisas fundamentadas na Bíblia. Tá, mas sob qual ponto de vista? Sob qual perspectiva? Com base em qual história? Com base em qual corrente? Por isso que eu valorizo demais quando uma escola, quando uma igreja, se preocupa com o ensino bíblico teológico. Porque nós precisamos conhecer a razão da nossa fé e nós precisamos saber a bandeira que a nossa igreja defende. Porque inclusive até a pergunta, porque a teologia não é prática e tal. Bem, eu estou aqui nessa noite para tentar mostrar para vocês de que a teologia é por natureza prática. Que no fundo não existe teologia teórica, que todo ser da teologia é a prática. E a ideia aqui nessa noite é tentar mostrar isso para vocês, fazer vocês compreenderem que a teologia é por natureza prática. Vamos lá então, quero começar com um versículo para o nosso, caramba mano, já botaram fogo aqui, mas eu quero começar lendo com vocês Tiago 2,19, você diz que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Tiago está explicando nesse capítulo sobre o comportamento cristão, está fazendo um contraponto entre fé e obras. Já naquele tempo se discutia esse tipo de coisa, se é mais prático, se é mais teórico, já naquele tempo se discutia isso. E o Tiago está dizendo o seguinte, olha, você crê que há um único Deus? Parabéns cara, você crê que há um Deus, você crê que existe um Deus, parabéns, mas, olha, até os demônios creem nisso, e eles tremem de medo.
Eles creem, mas e ainda tremem de medo. Imagina, os demônios, né? A gente segue a tradição cristã de que são anjos caídos, né? De algum momento quiseram fazer uma música aqui embaixo acompanhados de Melkor. Quem pegou a referência de Silmarillion? Brincadeira, vamos voltar para a Bíblia, né? Mas são pessoas, né? São seres que de alguma forma escolheram caminhar ao lado, né, de um outro ser angelical que nós chamamos de Satanás. E eles creem que há um único Deus, porque eles sabem, percebam, eles creem porque sabem que há um único Deus, e eles tremem. Agora, a pergunta é: gente, que isso? Botaram é o Sami ali? Parece, né? Bem, isso aí não estava no meu slide, quer explicar, Sami? O crente e o demônio. Bem, é a pergunta, né? Agora eu entendi porque está aqui. Vocês são bons, né? Qual a diferença da nossa fé para a fé do Sagat, do Street Fighter, dos demônios, tá? Qual a diferença? Está parecendo mais um Hellboy, eu sei, por causa do chifre cortado. Mas qual é a diferença da nossa fé para a fé dos demônios? Se os demônios creem e eles tremem, e Tiago está fazendo um contraponto nesse capítulo sobre fé e obras, está dizendo que nós precisamos mostrar a nossa fé. Qual a diferença da nossa fé para a fé dos demônios? Qual a diferença da nossa crença para a crença dos demônios? Pois bem, o que diferencia a nossa fé da fé dos demônios? O texto continua. Se nós continuarmos o texto, a gente tem um pouco da resposta. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vocês veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E assim as suas ações tornaram a fé completa. Em linhas gerais, meus amados, minhas amadas, a diferença da nossa fé para a fé dos demônios é que a nossa fé, ela é acompanhada de uma obra que agrada ao Criador, enquanto que a fé dos demônios, ela é demonstrada por obras que são contrárias ao Criador. Então a fé, ela não é só uma crença, uma confiança. A fé bíblica, ela está extremamente ligada ao que nós fazemos, às nossas obras. A nossa fé está ligada às nossas obras. Por isso a gente pode dizer o seguinte, que nossa fé determina nosso comportamento. É muito estranho quando eu vejo pessoas famosas, que inclusive agora têm os seus próprios pastores, e um dia perguntaram, foi semana passada, perguntaram para uma cantora sertaneja, eu não lembro o nome dela, acabei de lembrar, mas eu não vou falar. Uma delas é a crente. Aí perguntaram na caixinha de pergunta lá do Instagram: você é crente, por que você canta música secular? Que ela canta aquelas músicas sertanejas lá, universitário, dor de cotovelo, traição, pegação, acho que é música sertaneja. Eu parei no Chitãozinho e Chororó, né? Galopeira, boa demais. Galopeira é maravilhosa. E Leandro e Leonardo, amigos da Rede Globo, parei. Então o que acontece? Ela falou assim: olha, não faz mal que eu cante música secular, o importante é que Jesus está no meu coração. A minha vontade era entrar na caixinha do Instagram dela e falar assim: pô, Jesus está no teu coração, não podia estar no teu refrão? Boa essa, né? Ensaiei a semana inteira para contar essa para vocês. Mentira. Mas gente, é isso. Como é que pode Jesus estar no seu coração e não estar no seu comportamento? Porque as pessoas tornaram fé como um sentimento. Tornaram fé um sentimento. O importante é que Jesus está no meu coração. Aí vai cantar, porque ela saiu, pegou todos, bebeu todos e não sei o que. Eu não sei cantar as músicas deles, né, delas.
enfim, graças a Deus. Uai, que compartimento é esse? Deus acaba virando um símbolo, vira o Deus do crucifixo, vira o Deus do meu pastor particular, que vem na minha casa gravar vídeo para o meu canal, entende? Que Deus é esse? Como é que você tem Jesus no seu coração e canta tranquilamente sobre adultério e fornicação? Nossa fé determina o nosso comportamento. A nossa fé determina o nosso comportamento. Nós temos vários significados para a fé, tá? A fé, o que é a fé? Bem, no hebraico, nós temos vários significados de fé. Temor a Deus que reflete em obediência moral. Fé não é só, eu creio que existe um Deus, parabéns, os demônios também. Não, a fé, ela reflete em obediência moral. Fé também é confiança. A fé se manifesta na confiança, mas não é um salto no escuro. Fé não é um salto no escuro. Fé é um movimento em direção àquilo que Deus mostrou. Abraão creu, Noé creu. Fé é crer e ter confiança. Fé no Antigo Testamento é ter lealdade, é ser firme ou aprovado, obedecer ou seguir. E no grego ainda tem no Novo Testamento, só para quem não sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas pequenas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. No grego, ele tem todos os significados que tem no hebraico, e ainda eles acrescentam a palavra, devido ao contexto quando empregada, tem a ideia de estar convicto. Percebam então que fé não é um conceito meramente doutrinário, filosófico, um sentimento, uma ideia vazia. Não, fé, biblicamente falando, reflete na nossa vida. A fé reflete no nosso comportamento. Fé é um compromisso com um Deus que exige dos seus seguidores um compromisso moral. Por isso que é muito difícil acreditar no tipo de evangélico que a gente vê nas redes sociais, nos famosos convertidos. Gente, tem duas águas aqui, uma já foi usada, a outra está vazia, e eu tenho nojo. Traz uma que eu sei que não foi usada. Obrigado. Eu sei que o corona não pega, né? Mas o sapinho pega. Sapinho, quem é do tempo do sapinho, né? Então, gente, a fé não é essa coisa assim, não, eu creio em Deus, que é o que a gente vê, uma mistureba. A gente vê o Whindersson Nunes dizendo que é crente, cantando música com a Priscila Alcântara, cantando sobre o girassol, e aí mistura Deus com o universo. Eu respeito, gente, eu respeito, é o que o Sam me falou aqui. Não, a gente vai respeitar, mas espera, a fé não é Neston, que cada um inventa a sua maneira de fazer. Fé não é receita de bolo, que cada programa da GNT, meu Deus, a minha esposa assiste GNT, caramba, todo programa é receita de alguma coisa, bolo, carne. O cara tem um programa só de coisa na churrasqueira. Meu Deus, mano, não é só jogar carne ali, botar sal, não. O cara assa até a mãe na churrasqueira ali, entendeu? Agora sim, hein? Pô, pena que o dedo ficou ali. Ele botou o dedo na minha água, cara, impressionante. Então assim, deixa eu marcar, foi esse aqui que ele botou aqui. Sério, gente, eu tenho toque. Aí, então, não, fé, olha aqui para mim, fé não é isso, não é receita da GNT, fé não é esse negócio que você pega, eu vou pegar o que eu tenho na minha geladeira de crença aqui, e vou fazer uma comida agora, uma fé, um culto. Fé não é isso. Bíblia, então tu está questionando a fé do Whindersson Nunes? Estou. Claro que eu estou. Não estou dizendo se ele vai para o céu ou para o inferno.
Eu não tenho poder sobre isso. E não é sobre isso que estamos falando. Eu só estou dizendo que existe um tipo de crença que até os demônios têm. Calma aí que agora é a hora da foto. É que eu saio feio nessas fotos, vocês puderam ver. Existe um tipo de crença que os demônios têm, gente. E é um tipo de crença que ainda é acompanhada de temor. Só que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia como um todo, fala que fé, ela reflete em obediência, em confiança, em lealdade, em fidelidade. Ser firme, ser aprovado, prestar contas, obedecer, sacrificar, no caso do Antigo Testamento. Graças a Deus não precisamos mais disso por conta de Jesus, mas obedecer, seguir, e não é seguir o que eu acho, não é seguir uma imagem que fizeram de Deus, que eu ouvi de Deus, como o pastor o Sami falou, as reproduções de púlpito sem pensamento. E é incrível o efeito manada, gente. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vai lá um pastor famoso, não vou falar nomes, né? Vai lá um pastor famoso de jovens e posta uma foto no seu Instagram, que é aquele desfile da Gaviões, onde o diabo está lutando com Jesus lá. E aí o diabo está massacrando Jesus. Só que o pessoal não viu o desfile, porque é crente, não vê carnaval, mas naquele desfile Jesus vence no final. Só que algum crente limitado intelectualmente, para não dizer burro, ele recortou aquilo, pegou a foto do sambódromo vazia, e ele colocou assim: de Deus não se zomba, dando a entender que Deus mandou uma pandemia global por causa do carnaval do Rio de Janeiro. E se você postou essa foto, desculpa, apaga, corre lá e apaga, porque é feio. As pessoas que não são na igreja olham para nós e falam: meu, que gente idiota. Será que o pessoal não viu o desfile? Jesus vence no final. E outra, foi em 2019, porque em 2020 não teve carnaval animal. Mas aí o pastor famoso colocou lá no Instagram dele, e a galera replicando. Aí vai nos comentários, eu fui um dia, só para ver. Meu, tu não é crente, tu não sabe das coisas espirituais. Ganhei uns seguidores, é massa, valeu por isso. Mas percebam, não faz sentido. Aí tu imagina que esse tipo de líder ensina 5.000 jovens, e é um tipo de fé que vai para as escolas, universidades, uma fé não pensada, uma fé não pensada. E fé no Novo Testamento é ter convicção, e não é uma convicção de sentimento, mas é uma convicção que vem por aquilo que eu conheço, e eu só conheço aquilo que me é revelado. Eu só conheço aquilo que me é revelado, e no caso a revelação eu já ganhei, que são as Escrituras. Então eu conheço aquilo que me é revelado, e eu conheço aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu me debruço. Porque, gente, fé e doutrina. Opa, acho que pulou uma aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Espera aí, pulou um aqui, eu acho. Por mais que a fé, não. Por mais que a fé não seja um mero sentimento intelectual doutrinário, ela jamais está divorciado da doutrina. A fé não é mero assentimento intelectual, mas ela jamais está divorciado da doutrina, que é o conhecer. Fé tem a ver com conhecer, tem a ver com conhecimento. Gente, Jesus começa o ministério dele como? Ensinando. Qual é a grande convocação que Jesus dá aos seus discípulos? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Discípulos nada mais é uma palavra para alunos.
Ide por todo mundo e fazei alunos. A fé não pode estar divorciada da doutrina. É por isso que eu não entendo quando me perguntam, mas a teologia é muito teórica. Não, mas como assim? Eu sei que tem teologia que é teórica, que a galera está discutindo o sexo dos anjos. Eu sei. Aí, até o celular confirmou ali. Continua ainda o celular. Tá? Agora é o seguinte, mas sabia que até mesmo essa discussão do sexo dos anjos, em algum momento, você pode estar lá na universidade e alguém zombar da sua fé por conta do sexo dos anjos, e você sabe falar alguma coisa embasado na história sobre o sexo dos anjos. É o que Francis Schaeffer falava sobre pré-evangelismo, que é quando você dilui dúvidas acerca de fé e ciência, acerca da teologia e economia, dependendo dos ambientes. Não estou dizendo que todo mundo aqui deve saber falar de fé e ciência, fé e economia, fé e sociologia. Não, você não precisa saber falar de tudo isso. Mas se você está num ambiente acadêmico, é importante saber algumas coisas, porque isso é um pré-evangelismo, onde você, conversando com a pessoa, vai diminuindo as dúvidas dela, e você não fica como aquela pessoa que acredita, como eles dizem, em histórias da carochinha. Não, você sabe conversar sobre criação, sobre o dilúvio, sem parecer um abobado que acredita e que a novela da Record, entendeu? Tu acredita naquilo que a novela da Record ensina, né? Não, pera, não é bem assim. A fé não está divorciada, porque assim, é a fé que não permite o estudo da teologia virar ciência da religião. E é a teologia que não permite a fé virar mera crendice. Isso aqui é importante a gente se deter, gente. Importante isso, muito importante. É a fé que não permite o estudo da teologia virar ciência da religião. Por quê? Sem fé é impossível estudar a palavra de Deus de forma verdadeira. Porque a verdadeira teologia é feita com fé, e se é feita com fé vai te colocar de joelhos. Ziel Machado já dizia que a verdadeira teologia é aquela que te coloca de joelhos. É aquela que vai levar você a compreender melhor quem é você e quem é Deus. É a fé que permite que a Bíblia não seja um mero livro, um mero registro histórico. Jô Soares conhecia muito a Bíblia. Clóvis Barros Filho cita muito a Bíblia. Leandro Carnal cita muito a Bíblia, errado de vez em quando. Eles citam a Bíblia. Vários pensadores citam a Bíblia, porque a Bíblia para eles é um livro como o Corão, como Paulo Coelho. Sacanagem. Não, Paulo Coelho é um clássico, não dá para negar, né? Mas é um livro sagrado de uma religião. Para nós é só literatura. Então eles citam porque acham bonito o que Jesus ensinou, algumas coisas legais que Jesus falou. Aí a galera pega a Bíblia e fala, não, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Não, Jesus é o maior filósofo que já existiu. Não, Jesus é o maior coach que já existiu. Não, Jesus é Deus. E veio para manifestar o Pai. Porque quem vê Ele, vê o Pai. Então a Bíblia não é esse livro que a gente tira umas passagens legais. A Bíblia não é um livro de passagens legais. A Bíblia é um livro que fala de Deus, que conta uma história, e uma história de salvação. Sem fé, a teologia vira ciência da religião. Então eu estudo o cristianismo, eu estudo o budismo, eu estudo o judaísmo, eu estudo o islamismo, eu estudo o jedaísmo. Eu vi que tem um Jedi aqui, né? Eu estudo o jedaísmo, eu estudo as religiões. E aí todas as religiões têm a sua verdade. Sem fé, a teologia vira isso. É aquele cara chato, aquela mulher chata que só fala de teoria, para tudo tem uma resposta, não acredita muito mais no sobrenatural, isso é meninice. Esses pentecostais são tudo maluco. Não, porque Schleiermacher disse isso, e isso, aquilo, outro. Não, porque Lutero, nas suas 95 teses. Todo mundo que estuda teologia tem uma fase meio insuportável.
Todo mundo que estuda teologia de verdade, assim, que se apaixona e mergulha, tem uma fase assim meio que acha que a igreja está errada, que e fica analisando a pregação do pastor, e ponto por ponto. Só que essa fase tem que passar. Se não passar, meu amigo, aí tu vai virar um desigrejado, como eu conheço vários. Se não passar, isso aí complica. Aí você virou um cientista da religião, virou um cientista de culto, e não um adorador. Essa foi boa também, mas só eu achei pelo jeito. E nós não somos cientistas de culto, nós somos adoradores. E a verdadeira teologia me leva a entender isso, porque é a teologia também que não permite que a minha fé vire uma crendice. Que é aquele negócio que eu estava falando, que acredita em tudo, que Deus mandou a pandemia por causa do carnaval do Rio de Janeiro, entendeu? Aquela crendice, não, se eu fizer isso vai acontecer isso. Vou dar um exemplo para vocês, o dinheiro é uma tremenda crendice dentro da igreja evangélica, é impressionante. A galera está se perguntando se tem que dar dízimo do bruto, do líquido, porque isso é crendice. Não, eu tenho que dar o dízimo certinho, senão o devorador, tal. A pessoa não está preocupada com o princípio da oferta, com a generosidade, com as coisas que o Novo Testamento, não, ela tem uma crença que ensinaram para ela. Maldição hereditária é uma crença cristã, evangélica. Agora a pergunta é, essa crença, ela tem embasamento mínimo bíblico? Não, mas uma galera acredita. Não, porque o pai dele traiu a mãe dele, e ele traiu a esposa, batata. Tá, mas peraí, é maldição hereditária ou malcriação hereditária? Fica o questionamento. Crendices. Olha, eu sabia, não fui aquele domingo na igreja, segunda-feira meu chefe me demitiu, e eu senti Deus falar comigo, vai na igreja filho, vai. Não cara, tu já foi demitido semana passada, só te avisaram segunda. Se tu fosse, tu ia ser demitido também. Deus não é seguro de emprego, Ele quer salvar a tua alma. Entendeu as crendices? Pequei, por isso, e agora deixa eu falar um pouco mais sério. Poxa, meu filho nasceu com essa doença, porque no fundo é um castigo de Deus, porque o meu casamento começou errado, ou porque o meu filho foi feito antes da gente casar. São crenças. A gente vai pintando Deus, conforme a gente vai ouvindo por aí, conforme a gente vai lendo, conforme vão nos ensinando. Percebam, gente, como é sério esse negócio de subir no púlpito e ensinar. Por isso que a Bíblia vai falar, não queiram de vocês muitos ser mestres. Não queiram muitos de vocês serem mestres. Aqueles que se propõem no caminho da diaconia, do ensino para a igreja, abre a baga, irmão. Abre a baga, irmã. Responsa. Porque a gente vê que tem muita gente ensinando coisa errada. E a gente precisa abrir o olho, por quê? Que ninguém creia que erro doutrinário, isso quem disse foi o Charles Hodge, que ninguém creia que erro doutrinário seja um mal de pouca importância. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como a falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência e uma venda para os olhos. Não tem como divorciar doutrina de fé. Que a gente não se engane. Pessoas são arrastadas. Aquele, o Charles Hodge, como um tom meio puritano, ele já manda a galera perdição e tal. Ok, pode ser que ele esteja certo mesmo. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como a falsa doutrina. Porque a falsa doutrina leva a uma falsa vida, a uma falsa fé, a um falso comportamento. Quer ver um exemplo? Existe no meio evangélico uma ênfase no pecado sexual. Se o cara ou a moça, relações homoafetivas, sentimentos homoafetivos, ou adultério,
nossa, é um pecado. Mas aí o mesmo cara que se escandaliza, porque não, tu viu sobre daquele pastor, nossa, o cara tinha uma amante. Pois é, o mesmo cara que fica, nossa, o cara tinha uma amante, sonega impostos. Só que tem uma crença evangélica que colocou o pecado sexual como mais grave. Ela é dona de um estabelecimento e explora as funcionárias. Não, mas eu pago os direitos tudo certinho. Não, mas às vezes eu peço para trabalhar um pouquinho mais, tal, eu pago um pouquinho por fora, aquela coisa toda e tal. Ai menina, mas tu viu aquela irmã? Ai. Aquela irmã usando leg decote, que absurdo. Por quê? Porque a sensualidade é mais grave do que o abuso moral. Porque a gente cria umas falsas doutrinas, a gente cria uns falsos consentimentos, a gente elenca, e isso reflete no nosso comportamento, reflete no caminho que vamos andar. Percebam, nós precisamos valorizar a doutrina, precisamos valorizar aquilo que defendemos como credo, como crença. Desde muito cedo a igreja se preocupou em defender aquilo que ela acredita, em elencar aquilo que ela acredita. Aquilo que é chamado de credo apostólico remonta ao 2º século. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso não é coisa dos católicos, irmãos. Isso é coisa da igreja, está fincado na nossa tradição. Porque nós precisamos definir o que a gente acredita. Paulo vai orientar a Timóteo: ei, ensine outros homens, transmita a outros homens aquilo que você aprendeu, com sua mãe, com a sua tia, transmita essa doutrina, repasse, passe, porque a igreja persevera na doutrina dos apóstolos. A igreja persevera na doutrina dos apóstolos, e se reuniam nas casas, perseveravam de coração na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração. Até a nossa oração é comprometida pela nossa falsa doutrina. Hoje mesmo respondi uma pergunta na caixinha do Instagram. Me sinto que fui entregue. Lembra, Neto, aquele cara que falou que a maldade, as coisas lá. Eu caí na gandaia. Num bom português é isso. Eu caí na gandaia e sinto que eu estou entregue aos meus próprios pecados. Será que há restauração para mim? Entregue às minhas paixões. Bibo, sinto que estou entregue às minhas paixões. Há restauração para mim? Gente, eu não sei se ele está brincando, se ele está perguntando sério, porque se ele está perguntando sério, o que esse cara tem ouvido? Que ele não ouviu de um Deus que perdoa todos os pecados confessados. São crenças, porque pecados sexuais são os pecados mais graves. A mentira, nem tanto. A inveja, nem tanto. A gula, nem tanto. Agora a luxúria, meu amigo, são crenças erradas. Por isso precisamos da doutrina para alinhar o nosso comportamento. Como um cristão verdadeiro não se emociona ao ouvir ou cantar sobre a cruz. Quem não se emociona ao ouvir sobre a cruz é porque não entendeu o seu pecado. Por isso eu preciso estudar hamartiologia, palavra que vocês vão aprender o que é. Tem, né? Sem hamartiologia não dá para entender cristologia. Se a gente não entende a doutrina do pecado, é difícil entender a doutrina da salvação. E é por isso que eu preciso estudar, para entender as belezas que estão ali no texto sagrado,
que não são suficientes numa leitura devocional. A leitura devocional, gente, é aquela comida do dia a dia, que me mantém em pé, que me mantém forte, que me dá força para a caminhada. Estudar teologia é churrascaria, é o japonês, sei lá, imagina o buffet daquilo que você gosta. É a cafeteria melhor da cidade. Estudar teologia é o banquete onde você começa a cavocar, a fuçar, a olhar por trás do texto, a entender o contexto, o porquê aquilo foi dito, qual é a aplicação. É isso muda o nosso comportamento. Tem um monte de gente errando porque nem sabe que aquilo é errado. Muita gente erra porque não sabe que aquela prática é errada. Outra pergunta que eu mais recebo: é pecado isso? É pecado aquilo outro? É pecado isso? E aquilo? E é pecado? E é pecado? E se eu gosto do Billy Graham? É só que perguntam para mim. É pecado? É pecado? Vai estudar. Estuda. Se debruça sobre o texto, para que o texto resplandeça sobre o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luzes para o meu cabelo? Não, luz para o meu caminho, luz para o meu caminho. Contudo, nenhum dos ramos principais do cristianismo jamais reduziu a fé à pura convicção intelectual. Não, fé não é uma pura convicção intelectual, eu creio as coisas todas certinhas e tal. Não. Só sobrou com o dedo. Só sobrou o copo com o dedo agora. Será que foi o inimigo ou só uma pane elétrica? Fica o questionamento, tá? Contudo, nenhum dos ramos principais do cristianismo jamais reduziu a fé à pura convicção intelectual, ao domínio das ideias e apenas a um mero creio. Tem muito, né? Sem nenhuma preocupação sincera ou implicação prática. A gente sabe que tem muitas igrejas conhecidas como tradicionais que de fato reduziram a fé a um creio, a um ir à igreja em datas importantes: Natal, Páscoa, casamento dos filhos e o próprio enterro. Um amigo meu, de uma dessas igrejas tradicionais, foram fazer um censo, porque eles olharam a relação de membros e tinha 2.000 membros na igreja. Para vocês 2.000 membros é só uma quinta-feira, eu sei, mas para a maioria das igrejas é muita gente. E aí eles, mas a gente não vê nem 500 pessoas no culto, mas está aqui o hall de membros, 2.000, e as contribuições em dia, a igreja com dinheiro bacana e tal, pá. Não, vamos começar a fazer um rastreio disso aí, vamos na casa dessa galera. E fizeram uma força-tarefa. E o meu amigo disse que uma das coisas que ele mais ouviu, que chocou profundamente ele, é: não, eu continuo pagando, porque muitas igrejas tradicionais, elas falam: mano, sem dedo essa? Pô, tu é demais, velho, obrigado, cara. Não vai botar o dedo, né? Isso, obrigado, irmão. Aí, ele falou assim, que muitas dessas igrejas tradicionais, elas fazem um planejamento anual, e elas passam, é R$1.000 por família, o nosso planejamento anual. Aí a família vai lá, dá R$1.000 ou parcela o 1.000 em 12 vezes, e a igreja tem um planejamento financeiro para o ano inteiro. Muitas igrejas tradicionais fazem assim. E não, eu pago lá o planejamento anual porque eu preciso, né, caso a minha filha vai casar, tem um pastor para fazer o casamento, caso eu morra, tem um pastor para fazer o meu enterro, assim, gente, na moral. Não, e a gente gosta de ir no Natal também na igreja e tal. Não, porque também a minha filha está grávida, aí tem que ter o batizado, né, da criança. Eles ouviram assim, a galera falando na moral. Então sim, tem muita gente que reduziu a fé à pura convicção intelectual. Creio em Deus, né, creio lá, professo o batismo, batizo aqui minha família, dou a contribuição, está tudo certo, amém, Jesus. Para quem ir na igreja? Não precisa ir na igreja. Mas não, gente, isso não é uma herança do cristianismo. Isso aqui o Alistair McGrath está dizendo, aliás, uma baita introdução à teologia,
é a teologia sistemática, histórica e filosófica de Alistair McGrath. Se você quiser comprar uma boa introdução à teologia histórica, teológica e filosófica, Alistair McGrath, da editora Shed. E não é caro, na Amazon custam uns R$70. Eu sei, gente, que R$70 pode ser caro para alguém, mas comparado a outras teologias sistemáticas, ela está um preço muito bom, tá bom? Como é que você faz para comprar? Você entra em bibotalk.com, clica no banner da Amazon, vai lá e digita Alistair McGrath, bem como você quiser mesmo, que vai corrigir você lá, e aí você compra lá, tá bom? E sempre que você comprar na Amazon, compra pelo meu link que eu ganho comissão. Muito obrigado. Então o que acontece? Não, nenhum ramo do cristianismo reduz a fé a assentimento intelectual, sem um compromisso com a prática, sem um compromisso com uma implicação real para a nossa vida. Todo cristianismo verdadeiro, ancorado na história, tem uma preocupação com a prática. E de que maneira isso se manifesta? Bem, se manifesta na prática da igreja. Por quê? A teologia é simplesmente a igreja levando muito a sério o problema da sua própria existência e averiguando detidamente em que pontos está deixando de ser a igreja de Deus. O nosso desafio é como seremos igreja de Deus nesse tempo, como pregaremos o evangelho, como manifestaremos a glória de Deus. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Como? Como nós precisamos levar muito a sério. Em que ponto? E percebam, gente, não é a minha vida só individual, não é só a minha prática, o meu comportamento, não, é sentimento de rebanho, é sentimento de bando, é esse sentimento que deve permear a nossa existência, um sentimento de que não é o meu comportamento individual, claro que ele conta, ele é importante demais, não estou menosprezando, só que nós precisamos pensar coletivamente. Por quê? Porque é a igreja que está aqui para manifestar na prática. Só que percebam, esse manifestar na prática não é assim uma parada aleatória, como muitos acham. Muitos acham assim. Inclusive Tiago fala isso no versículo 18 lá do capítulo 2. Ele diz o seguinte: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Muitos parece que separam assim, né? Uns têm teologia, mas eu tenho joelhologia. Eu não preciso, eu já ouvi isso de líderes, eu não preciso de teologia. Eu não preciso, eu só preciso da Bíblia. Eu só preciso da revelação que vem do alto. Mano, eu já ouvi tanta abobrinha, mas tanta asneira, e antes da asneira veio, irmãos, Deus me disse que, e aí o cara solta aquela groselha. Eu só fico pensando Deus lá de cima. Não, mano, de onde tu tirou essa ideia? Tem hora que Deus fala assim, ó, meu eu, que ele não pode falar meu Deus, que não tem ninguém como ele. Agora que o pessoal entendeu. Não é que é ruim mesmo, obrigado por você que riu na primeira vez. Não, mas tem coisa que a gente fala que Deus fala, meu eu, não, da onde? Tem algumas pregações que eu fico imaginando Deus ouvindo, que ele fala assim, ó, se superou, tem uns cara, pregador famoso, deputado, não quero citar o nome, né? Não quero ser infeliz aqui, né? Não quero ser infeliciano aqui na minha colocação. Desculpa. Mas tem umas coisas que esse sujeito fala, mano, parabéns, parabéns. Porque da onde ele tirou isso, mano? Eu lembro de uma dele que ele soltou em Joinville, que eu falei, não, parabéns, mano. Que ele explicando a palavra Emanuel. Porque a palavra Emanuel é a junção do inglês, porque no original Emanuel é Immanuel, e Immanuel é do inglês im, e man, in significa dentro,
Man significa homem, e El significa Deus. Então, Emmanuel significa Deus dentro do homem. E sabe o que é mais louco? A igreja foi... Gente, eu tive 3 mini ataques cardíacos na hora. Centro Eventos lotado, ele me solta uma dessa e a galera vai à loucura. Mano, sério, ele ensinou, e sabe o que é legal? Que eu não estou mentindo, e você pode ver que isso tem na internet para você ver. Ele ensinando que a palavra Emmanuel vem do inglês, gente, do inglês. E é uma mistura de inglês com hebraico. Não, sério, velho, tem que tirar o chapéu, mano. Tem que tirar o chapéu. Nessa eu fico, não, nessa acho que Deus deu uma levantadinha do trono. Não, peraí, agora está passando dos limites. Chama o Daciolo, né? Ai. Entende? Cara, isso não, a gente está rindo aqui, é legal. Mas para pensar que ensina isso para 5 mil pessoas num ginásio. Vocês estão entendendo, gente? E a galera vai à loucura. E a galera pira. A gente precisa levar a sério. A gente precisa levar a sério. Que não dá para ficar inventando as coisas. A gente tem uma nuvem de testemunhas que nos antecederam. Gente, nós somos poeira na história do cristianismo. A gente é crente agora, mas o cristianismo já começou há muito tempo. A gente não está criando uma religião nova. Não tem que ficar inventando a roda, gente. Temos 2000 anos de história atrás de nós. A gente precisa olhar para trás, se a gente quiser trilhar o caminho. Olhar para Deus é olhar para a história de um Deus que vem se manifestando desde a sua revelação a Abraão. Eu sei que eu poderia voltar para Adão, mas eu quero Adão porque os teólogos dizem que é ali que começa a história da salvação. Esse Deus está fazendo história. Esse Deus nos convida a conhecê-lo. Esse Deus nos convida, ei, me conheçam. A gente gosta muito da ideia do: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É por isso que a teologia coach cresce tanto, porque no fundo a gente quer esse Deus, que sabe, que nos afaga, que nos deita no seu colo, que nos diz que nos ama, e que somos importantes, e de fato somos mesmo, e de fato a Bíblia diz, para que aqueles que estão cansados e sobrecarregados cheguem a Ele. Tá, mas Mateus 11, 28, né? Tá aí o versículo 29, também é palavra de Deus, não é? Ou é só o 28, só a parte do: Senhor, faz um carinho no meu ego? Ou é só esse Deus que a gente quer? O abençoador, o galardoador, que é tudo coisa que a Bíblia fala que Deus é. Só que a gente quer esse Deus bem, sabe, da lâmpada, assim, gênio da lâmpada, que vem, a gente invoca, ele aparece, realiza os nossos desejos e não se mete na nossa vida. A gente quer esse Deus. Mas e o versículo 29 que fala para a gente tomar sobre nós o jugo dele? E tomar o jugo é levar uma carga, ainda que seja leve, mas é levar uma carga. E esse Deus que fala que quem o ama obedece os seus mandamentos, também está na Bíblia. E esse Deus que fala que nós somos escravos dele, somos filhos que sentamos na mesa do rei, mas somos seus súditos, somos seus escravos. É por isso que eu estou lançando em abril um livro chamado Deus que Destrói Sonhos, porque eu não aguento mais teologia good vibe, eu não aguento mais esse Jesus hippie maconheiro dessa galera aí, esse Jesus assim, tranquilo, eu te amo, suave, vem cá que eu tenho meu bálsamo e minha paz, chega aí, está tudo bem. Cansei. É o Deus que destrói sonhos.
Eu não vou falar mais para você comprar o meu livro em abril, e vai estar na livraria da aba aqui. Para caminhar para o fim, gente, quero conversar um pouquinho com vocês sobre um conceito muito legal. Vocês sabem que o cristianismo, o evangelho e os cristãos eram definidos como aqueles do caminho. Era assim que nos chamavam, os peregrinos, aqueles do caminho. E tem uma palavra que Paulo usa em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 14, que é muito legal, que é ortopodia. E esse é um conceito fundamental para nós termos uma teologia integral, para nós termos uma teologia que nos coloca de joelho, para ter uma teologia que nos faz viver a palavra de Deus na prática, não só na teoria. Porque, na verdade, essa ideia de prática e teoria não existe na Bíblia. Não existe diferença entre fé e obras na Bíblia, porque quem tem fé tem obras, e quem faz as obras da fé tem a fé. Na crença de Tiago, como um bom judeu, ouvir, entender, é obedecer. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que para um judeu significava: quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Por isso que tem o conceito da ortopodia. O que é ortopodia? É uma vida que caminha na verdade. Então não é só ortopraxia. Ortopraxia é o fazer correto, a prática correta. Não é só ortodoxia, a crença correta. E aí nós vivemos na igreja a briga dos ortodoxos, que creem tudo certinho, e dos ortopraxos, os que fazem as coisas certas. Mas que divisão é essa? E ainda tem, tudo isso tem que ser permeado pela ortopatia. É muito orto, né, gente? Meu Deus. Ortodoxia, a crença correta. Ortopatia, o sentimento correto. Ortopraxia, a prática correta. Pois bem, a Bíblia não faz essa divisão. Para a Bíblia é tudo uma coisa só, é ortopodia. Aí Paulo está dizendo: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Esse trecho aqui, primeiro que Paulo está falando para os Gálatas: cara, vocês estão decaindo do Evangelho, vocês estão voltando para práticas judaizantes, vocês querem se circuncidar, vocês estão loucos. Não neguem o Evangelho. Pedro veio com esse papinho. Quando estava só os gentios, a galera que não era circuncidada, Pedro estava de boa, vivendo como um não judeu. Aí chegou a galera da circuncisão, Pedro foi lá para a turminha, já que Pedro era judeu, foi lá para a turminha do judeu, que olhava com desdém para aqueles que não eram judeus. Hipócrita, Paulo vai dizer para Pedro: você é um hipócrita. E é o mesmo termo que Jesus utilizava contra os fariseus. E Pedro ouviu muitas vezes Jesus brigando com os fariseus. E Paulo repreende na cara Pedro, porque Pedro, você não está andando de acordo com a verdade. A vida cristã, Jesus maneiro, faltou o acento. No meu slide tem acento, deixa eu ver. No meu slide tem acento, tá? Ó, esse Jesus tem que acabar, gente. Esse Jesus aí, ó, esse aí tem que acabar, esse Jesus aí. Esse Jesus maneiro aí, tá louco? Tem que botar um Jesus aí apontando o dedão e te conserta, maluco. Isso sim, eu vou explicar já esse amém ali. Tá, gente? Então é ortopodia. Ortopodia, um jeito de andar que glorifica a Deus. É um todo, é integralidade. Não dá para separar. Não dá para ter só livros. Não dá para ter só ação social. Não dá para ter só o milagre, o sobrenatural. É um conjunto de coisas. É andar na verdade. Nós somos aqueles do caminho. Quando eu começo a estudar a Bíblia, eu não fico perguntando para Deus qual é a vontade dEle para a minha vida. Quando eu começo a estudar a Bíblia, eu não fico perguntando qual é o meu propósito. Essas perguntas são perguntas de crentes
imaturos, e aqui eu não estou desdenhando, tá, gente? Estou falando bem de boa mesmo. Essas perguntas de: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? É pergunta de crente imaturo, de crente que não estuda a Bíblia. Porque nós temos muitos cristãos parados, perguntando para Deus qual é o propósito da sua vida, enquanto que a Bíblia manda ele caminhar por fé. E quando eu caminho, eu descubro o meu propósito. E ao descobrir o meu propósito, percebo que o propósito é caminhar, que não tem segredo. E se você achou isso muito profundo, assista o desenho da Pixar, que foi lá que eu aprendi isso. Soul, no Disney Plus, R$ 39,90, R$ 29,90, sei lá. Faz o plano anual que tem desconto. É isso. Quando eu estudo teologia, talvez perca um pouco a magia, porque se cria uma idealização, um glamour em torno do propósito, em torno da missão, em torno, sabe, do chamado. A gente vê os influencers criando, sabe, uma aura de magia em torno do chamado, daquilo que Deus tem, e Deus me revelou, e aquilo e tal. Pode ter sido para ele, para ela, mas não vai ser para todo mundo. Tira o teu cavalinho da chuva. Talvez você nunca saia do anonimato e você seja sempre um crente medíocre. Mas saiba o que significa medíocre. É na média, tá bom? Tá bom? Talvez você nunca seja conhecido pelas pessoas, mas se importe em ser conhecido por Deus. E servir a sua igreja local, mesmo que só o pastor e o líder do ministério saibam o seu nome. Mas sirva, caminhe na verdade. Caminhe na verdade e você vai descobrir que o propósito está no caminhar, está na caminhada. Que não existe esse glamour aí não. Isso é para poucos, é para um. Claro que Paulo chamou Paulo, pô, a conversão de Paulo é louca, mano, da hora. Imagina o cara lá caminhando e vem uma luz, e o cara cai, ouve uma voz, fica cego, vai, mano, da hora, velho. Ou tu ouve aquela história de gente que era traficante, que matava gente, que saltou de helicóptero, que tiraram do presídio com bomba, pá, e o cara se converteu numa ilha, bebendo água de coco, encontrou o Tom Hanks, foi evangelizado e tal. Pô, tem umas histórias massa, velho. Mas talvez isso era um guri da 8ª série, que alguém te falou de Jesus. Eu quero Jesus, legal, bacana. Pronto, tipo a minha história assim. Eu não era ex-maconheiro, ex-drogado, ex-nada, eu só gostava de Legião Urbana, era o meu defeito. Meu testemunho, vem cá contar o testemunho. Tá, eu posso ir, mas é bem sem graça. Nunca matei ninguém. Fumei um cigarro e bebi 3 taças de vinho. Serve, não impacta muita gente assim. Meu Bibo, como é que tu descobriu o teu chamado? O pessoal pergunta, cara, como é que tu descobriu? Não sei, eu fui caminhando. É tão incrível que a minha vida, ela mostra isso. Fui caminhando, e foi aparecendo. Cara, como é que tu teve a ideia de fazer o Bibotalk? Eu tive a ideia, não sei. Quis falar de Jesus, eu gostava de falar, eu gosto de falar, né? Então fiz um programa de rádio, da rádio fui para a internet, da internet estamos aí. Não tem assim, desculpa se é frustrante assim, eu não sei ensinar. Bill, tu podia dar uma aula de como tu chegou onde tu chegou? Não sei. Obedeci? Porque tem gente que está esperando isso, né? Tem gente que está esperando assim, está olhando para o céu, esperando Deus aparecer como o Mufasa apareceu para o Simba. Simba, não vai rolar, mano. Tem gente esperando uma revelação, tem gente que põe um moletom para fora de casa. Deus, se esse moletom amanhecer seco e a grama molhada, eu vou entender que é a tua vontade que eu faça isso. E se você não entendeu a referência, estude muito a Bíblia. E eu não vou explicar, te vira. Tem gente fazendo isso. Tem gente usando exemplo do Antigo Testamento, em momento histórico de Israel, que nem era favorável, porque no fundo tem preguiça de viver a verdade, e só se vive a verdade a partir do livro verdadeiro. Não tem como conhecer Jesus, se eu não conhecer o que ele fala. Sabe quando, eu vou citar um exemplo masculino, mas isso serve para o feminino também. Sabe quando o cara, ele tem aquela mulher muito bonita,
mas no fundo ele gosta só da beleza dela e não curte muito que ela abra a boca. Tem gente que trata Jesus assim, gosta de Jesus, acha ele bonito, mas não quer ouvir muito o que Jesus fala. Não dá. Nós precisamos nos comprometer. Por quê? Porque nós somos aqueles do caminho. Nós andamos em Jesus, porque Ele é o caminho. A verdade está no caminho, porque a verdade está em Jesus, e Ele é o caminho. Então eu vivo aprendendo, e aquilo que eu aprendo, vou colocando em prática. E tem uma hora que vira igual dirigir. Simplesmente ligo o carro e vou. Mas você lembra a primeira vez que você dirigiu, o caos que foi? Não sabia se olhava para a marcha, para o carro, para frente, para o motorista, para a instrutora, e para a lombada, e para o sinaleiro, e virou a curva, não deu seta, deu a ré, caiu no morro e tal, e por aí vai. Loucura. Hoje em dia até no celular a gente mexe, que está errado, diga-se de passagem. Chega uma hora que a gente vai amadurecendo na vida cristã, vai amadurecendo em Jesus, e as coisas simplesmente vão fluindo da nossa vida, porque estamos no caminho, estamos aprendendo. Somos o que? Eternos alunos na escola do grande mestre. Somos eternos alunos na escola do Messias. Somos eternos alunos na escola do Messias. O que vocês estão começando aqui na escola Raízes, eu acho que o nome é muito propício. É só a raiz. Tem uma árvore pela frente, tem frutos pela frente, mas tem que começar, tem que cavar mais fundo, tem que criar raiz, e isso vai exigir de vocês. Ser cristão exige comprometimento com as Escrituras. A partir do momento que eu tenho comprometimento com as Escrituras, eu ando na verdade. Isso se reflete no meu dia a dia, se reflete na minha vida, se reflete quando eu cometo um erro, sei que cometi o erro, e vou para a cruz, vou para aquele que pode me perdoar. Procuro a confissão, procuro o perdão, procuro o ombro do meu irmão. Por quê? Porque se eu estou numa comunidade que lê a Bíblia, eu sei que tem pessoas que levarão o meu fardo, eu sei que tem pessoas que levarão a minha carga, porque uma igreja que tem o Espírito Santo, tem irmãos e irmãs que carregam os fardos uns dos outros, e cumprem assim a lei de Cristo. Amém. A palavra amém, que inclusive sumiu agora, a palavra amém, ela é uma palavra muito séria para a Bíblia. A gente muitas vezes utiliza amém como vírgula, como ponto de interrogação. Amém, 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 amém ou não amém? Mas amém na liturgia bíblica é uma palavra que está comprometendo aqueles que estão ouvindo. A palavra amém, quando dita na boca de um filho de Deus, quando dita pelo povo de Deus, essa palavra, ela está dizendo: eu me comprometo com isto que está sendo dito. Não é só um ok, ok, sabe assim, um ok, vamos fazer aquele negócio lá, ok, famoso, vamos marcar, vamos lá, vamos marcar, ok, o ok às vezes é o cala a boca, ok, tem gente que transformou um amém em ok, amém, a pregação está chata, amém. Não, amém na Bíblia é: eu me comprometo integralmente com isso que está sendo dito. Amém significa: eu me comprometo com essas palavras. Amém é uma palavra muito séria na Bíblia, porque ela invoca que você ouviu, que você compreendeu e que você vai obedecer. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, por essa igreja que se preocupa com o ensino da tua palavra. Nós te agradecemos porque temos irmãos e irmãs
que querem aprender, que querem sair do básico, que querem sair, Senhor, de um conhecimento raso das Escrituras, mas querem aprender, e aprender não para se acharem melhores, aprenderem não para apontar o dedo em juízo, mas para estender um abraço em graça. Irmãos e irmãs que querem aprender mais de Ti, para se parecerem mais contigo, para testemunharem da Tua glória. Obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs, obrigado por essa liderança, que está preocupado em doutrinar, que está preocupado em manifestar a fé. Obrigado, Senhor, porque entendemos que fé não é somente um sentimento, algo vago, mas fé é um comprometimento muito claro com as Tuas doutrinas, é um comprometimento muito claro com a verdade que é o Senhor. Fé não é uma palavra vaga, mas é uma palavra muito bem definida pela Bíblia, como fidelidade à Tua palavra, como fidelidade aos Teus decretos, aos Teus mandamentos. Fé é também uma confiança nessa palavra que fala para nos movermos, essa palavra que fala para caminharmos, essa palavra que fala que somos peregrinos, essa palavra que nos instrui no caminho. Obrigado, Senhor, por nos instruir em Ti e por nos mostrar a verdade, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, queridos, pela oportunidade, agradeço de coração, muito obrigado pela acolhida e até uma próxima, quem sabe.